Hoje a nossa ministração será no livro de Gênesis. Gênesis significa começo, início, a gênese, ou seja, o início de todas as coisas. Quando a gente começa a olhar para a palavra do Senhor, uma leitura sistêmica daquilo que a gente tem observado no decorrer dos anos, quanto mais a gente lê a palavra do Senhor, mais a gente descobre que estamos muito aquém de conhecer este Deus que excede todo o entendimento. A gente compreende que, de uma forma soberana, Ele vem se revelando no decorrer da história. E para o homem, este Deus ainda é desconhecido. Para o homem, este Deus ainda é infinito. Para o homem, esse Deus ainda é insondável. Ele nos sonda e nos conhece. Mas quem é a criatura para conhecer o Criador? Quem é a criatura que não passa de pó diante dele, para receber dele todo o cuidado, toda a ministração, todo o zelo? E quando a gente olha para o Gênesis, a gente começa a ver Deus de uma forma ímpar e poderosa, se revelando através de Moisés, aquele homem que falava com o Senhor de uma forma tão ímpar, tão íntima, como um homem fala ao seu amigo. Moisés não o conheceu na sua totalidade. Moisés não teve a capacidade e o privilégio de olhar para Deus face a face. O máximo que Moisés viu foi a glória do Senhor pela sua retaguarda. Porque a própria Bíblia diz que homem nenhum viu a face de Deus e sobreviveu. Então Deus vem se revelando. A começar do Gênesis, é o início da revelação do Senhor, para que eu e você tivéssemos o privilégio de conhecê-lo. E é muito interessante a gente olhar essa história. Gênesis é o primeiro livro do Pentateuco, o primeiro livro da lei judaica, a Torá. É o primeiro livro dos 5, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Começa com Gênesis, onde começa narrando a história da criação. Depois da criação, a história do dilúvio. Depois da história do dilúvio, Deus levanta Abraão. Até mais à frente, levanta Isaac. Depois de Isaac, Jacó com os seus 12 filhos. E assim termina o livro de Gênesis. Mas eu quero me deter nesta noite no capítulo 2. Pegando parte do capítulo 1, parte do capítulo 3, mas a ênfase vai estar no capítulo 2. Por isso eu quero te convidar para que juntos efetuemos essa leitura. Gênesis 2, 7, que diz assim, vamos ler todos juntos, queridos. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista, e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía do rio, um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, que é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é o Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Verso 21, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem,
e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e la trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eis a história da criação do homem. Quando a gente começa a olhar o capítulo 1, o verso 26 e 27, a Bíblia narra esta criação de uma forma bem sintética. E criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher os criou, falando que Deus os criou dentro daquele contexto. Capítulo 2, Deus começa a trazer detalhes da formação do homem e detalhes da formação da mulher, para que eu e você entenda como todo o processo se deu. Quando a gente começa a olhar este cenário, a gente entende que verdadeiramente Deus formou o homem do pó da terra, do pó, para que ele verdadeiramente entenda quem ele é diante de Deus. A palavra aqui para o homem é Enosh, um ser dependente, um ser que precisa da graça, um ser que precisa ser cuidado pelo Senhor. Formou Deus o homem do pó da terra. E quando a gente observa, a expressão bíblica diz que Deus disse: não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma mulher que lhe seja idônea. E assim Deus o fez. E é interessante que Deus pegou o homem que ele formou, pegou a mulher que ele formou e os uniu em um projeto chamado família, em um projeto chamado casamento. Eu olho para a minha vida, e fico pensando, puxa, dentre tantas as escolhas que eu já fiz, a maior e melhor escolha foi decidir casar. Casar, por entender que no casamento existe algo tão sublime, tão maravilhoso, que é verdadeiramente aquilo que Deus projetou. E é isso que a gente precisa viver e celebrar em todo o tempo. Eu ainda solteiro, orava pela minha esposa. Fui um homem, sim, que viveu uma vida terrível, uma vida lá fora de prostituição, uma vida onde de fato tive e conheci muitas mulheres. Mas chegou um momento da minha vida, quando eu comecei a entender a graça, eu recolhi o meu coração dentro de mim e comecei a orar. 1989, final de 89 e 90, eu me guardei e comecei a clamar: Senhor, qual é aquela que o Senhor tem para mim? Qual é aquela que o Senhor tem reservado para mim? Porque eu entendi que casamento era um projeto do Senhor. Ainda mais quando eu li Provérbios, que diz que quem encontra uma esposa, encontrou a benevolência do Senhor. É de fato um presente recebido de Deus para a vida do homem. E eu comecei a clamar ao Senhor por este presente, por aquela a quem Deus havia preparado. E de repente, os nossos caminhos se cruzam, eu e da dona Lucilene. Fevereiro de 1991. Era para ela ter vindo num congresso de mocidade em carnaval comigo, mas ela não aceitou o meu convite, me tesourou. Voltei para Dourados, dia 27, 28 e 29 de março. Chácara Chapecó, teve um encontro de mocidade. Lá naquele encontro de mocidade, fechando no dia 31, eu pedi ela em namoro. No domingo à noite, pós-culto, fui levar ela em casa, formalizei o pedido de namoro e ela disse: vou pensar. Charmezinho, mas já tinha resposta. Uma semana de prazo. No dia 6 de abril, no sábado, nós saímos. Aquela conversinha, pós
dia 6, dia 7, aliás, isso era sexta, no sábado saímos novamente. E no sábado, eu fiquei pensando, puxa, será que ela não vai dizer sim? Acabou o culto, nós fomos para uma reunião de oração na casa de um irmão. E eu olhei para ela que estava terminando o prazo. Crente tem prazo, tem que honrar o prazo. E eu perguntei para ela, e aí? Todo mundo entrando para orar, eu também querendo entrar para orar, mas eu queria entrar alegre, tendo uma resposta. Ela veio e deu um beijo na minha face. Às 8 horas, 41 minutos e 17 segundos. Ela deu um beijo na minha face e disse, eu aceito namorar contigo. E nós entramos para a reunião de oração. Ali começou o nosso relacionamento. 1 ano depois, estávamos casados. Problemas? Inúmeros. Altos e baixos? Perdi as contas. Lágrimas e choro? Incontáveis. Mas o mais importante é que chegamos até aqui. Chegamos até aqui. E ao olhar para o amanhã, a gente descobre exatamente que em todo o período a mão do Senhor esteve estendida, a mão do Senhor cuidou de nós, a mão do Senhor esteve presente. Por isso a gente precisa entender, queridos, o primeiro lar é uma referência para nós. Olhar para o Gênesis é a grande referência que a gente precisa. Porque às vezes a gente sabe tudo do Gênesis, a gente olha para o casamento de Adão e Eva, a gente percebe Deus celebrando aquele casamento, aquele ambiente extraordinário, como um pai entrega a sua filha para o noivo e faz votos de felicidades eternas. Assim era o Senhor naquele contexto, entregando Eva para Adão, porque ao mesmo tempo que ele era Deus, ao mesmo tempo que ele era o celebrante, ele também era o pai da noiva. Ele estava cumprindo todo o cerimonial de uma forma ímpar e poderosa, mas entregando aquela a quem ele formou para o homem a quem ele também havia formado. E ali começa o primeiro lar, a primeira família, homem e mulher, diante do Senhor, começando uma jornada. O problema nosso é que às vezes a gente foge da originalidade, a gente foge daquilo que Deus estabeleceu. Quando a gente olha para Mateus capítulo 19, o Senhor Jesus é enfático. Quando aqueles homens quiseram experimentar Jesus, os fariseus perguntaram, Senhor, é lícito dispensar a mulher por qualquer coisa? E Jesus diz, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Verso 8. Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do coração é que Moisés vos permitiu repudiar a sua mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Sabe qual era a intenção de Jesus? Vamos olhar para o casamento original. Vamos voltar lá para o Gênesis e ver como foi que Deus celebrou o casamento. A originalidade não podemos perder. A originalidade da família não pode ser simplesmente descartada. Vamos criar um novo modelo. O que a igreja precisa, o que o mundo precisa, é voltar à essência da família, a essência do casamento, e celebrar isso de uma forma ímpar e poderosa. Retornar ao Gênesis, aprender exatamente com o primeiro lar. O primeiro lar me ensina, te ensina e ensina todos que querem saber sobre o casamento. E sem mais delongas, vamos lá. O que o primeiro lar nos ensina? O primeiro lar, queridos, é exatamente aquele que foi criado pelo Senhor. E aqui eu quero deixar claro, casamento não é invenção do homem. Pelo contrário, o homem tem fugido do casamento. Mas casamento é de Deus, é um projeto de Deus, criado, idealizado, executado pelo próprio Senhor. É um projeto de Deus, entenda bem. Às vezes a gente olha para nós e a gente fica buscando alternativas para definir o casamento. O casamento é criação de Deus, é propósito de Deus, definido pelo Senhor, e é isso que a gente precisa ter a convicção.
Quando a gente avança um pouquinho mais à luz das Escrituras, a gente entende, queridos, o que isso representa. Pensa naquele ambiente honroso, pensa naquele ambiente onde marido e mulher vivem em harmonia, têm entendimento, algo sobrenatural, aquela paz que excede todo entendimento que Paulo menciona, tanto a paz que excede quanto o amor que excede o entendimento, sendo celebrado no lar. Um lugar de honra, um lugar de grande celebração. Deus não pega um qualquer, Deus não faz um qualquer. Deus une um homem e uma mulher, cheios da sua glória. Entenda bem, Deus une um homem e uma mulher, cheios da sua glória, cheios da sua glória. Quando a gente começa a contemplar isso, a gente entende, eles eram diferentes. Ele era homem e ela era mulher, mas eles tinham igualdade e unidade no propósito. Qual era o propósito? Celebrar a glória de Deus, entender que aquele projeto do Senhor visava uma única direção, celebrar e engrandecer o nome do Senhor. Afinal de contas, foi para isso que Adão e Eva foram criados, para celebrar o louvor de Deus. Agora você imagina esses dois juntos, potencializando e transmitindo essa glória por onde quer que eles passassem. Este é o propósito do casamento. Com todas as diferenças, nós temos que refletir Deus. A nossa casa deve ser um lugar da manifestação de Deus em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Mas o problema, queridos, é que as pessoas têm entendido isso mal. As pessoas têm visto aquilo que a Bíblia é e têm buscado as alternativas. A palavra bíblica diz, em Gênesis 1:27, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, os dois cheios da glória de Deus. E Deus une esses dois neste propósito. Eu olho as expressões que lemos, e o texto é claro. Formou do pó da terra, tanto um e depois o outro, e juntou os dois. Por esta razão deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu fico pensando, queridos, o problema de hoje, a dificuldade de hoje, é exatamente aquele texto que a Paula leu no início. É o jugo desigual. A palavra bíblica diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Pode uma laranja e uma maçã estar no mesmo fruto? Deus levantou um homem cheio da sua glória, e levantou uma mulher cheia da sua glória, e os uniu num propósito. Desde que eu estou à frente dessa igreja, eu bato nesta tecla, exatamente por quê? Porque eu sei o prejuízo e a dor que isso causa. Eu que sei as lágrimas das irmãs e os desesperos dos maridos por causa desta palavra. Mas o primeiro casamento não foi assim, o primeiro casamento não foi desigual, o primeiro casamento não teve esta carga, esse lamento, essa dor. O primeiro casamento foi um homem cheio de Deus, com uma mulher cheia de Deus, sempre para proclamar, viver e exaltar o nome do Senhor, o tempo todo. Não faz sentido. Mas a gente olha para a realidade que a gente vive, a gente descobre, queridos, se encaixou, dá certo. As pessoas têm buscado uma alternativa para a sua própria vida. Elas não querem saber se isso está certo ou errado. Elas não querem saber qual é o propósito do Senhor. As pessoas têm chamado muita coisa de casamento, mas não é casamento. Não é casamento. Quando a gente olha para aquilo que a Bíblia descreve como casamento, existem 4 características básicas para ser um casamento bíblico. O casamento é uma união heterossexual. O casamento é uma união monogâmica. O casamento é uma unidade exclusiva. O casamento é uma união indissolúvel. Heterossexual. Por essa razão deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Ou seja,
dois sexos opostos se unindo num propósito heterossexual. Essa é a primeira característica que faz do casamento ser um projeto de Deus. É uma união monogâmica. Um homem para uma mulher. Não é poligamia. Um homem e várias mulheres. Ou poliandria. Uma mulher para vários homens. Não é. É monogâmico. Casamento bíblico é monogâmico. É uma união exclusiva. Lembra da celebração de todo casamento, a aliança, um círculo fechado? Só cabem aqui dentro o noivo e a noiva, o marido e a mulher. Não tem lugar para o colega, não tem lugar para o pai, não tem lugar para a mãe, para a avó, para a tia, para o cunhado. É exclusivo do casal. Ah, mas meu pai é uma bênção na sua vida. Ele é uma bênção na sua vida, mas no seu casamento ele vai gerar problemas. É exclusivo. É uma união indissolúvel. É até que a morte o separe. Você consegue entender essa expectativa? Tem muita gente se encaixando na visão do mundo sobre o casamento. E não é casamento. Casamento, ele tem que ter esses pilares que o sustentam à luz da Bíblia. Por isso que o primeiro casamento foi criado pelo Senhor, tendo as características que o Senhor decidiu colocar no casamento, algo sobrenatural, é criação de Deus, é projeto de Deus, e cabe eu e você andar neste caminho, olhando para a cruz e entendendo que é um projeto dEle. A minha casa é um projeto do Senhor, os meus filhos são um projeto do Senhor, tudo aquilo que envolve a nossa família, existe algo de Deus presente, é isso que a gente precisa entender, porque é a criação dEle. Criação dEle, exclusivamente dEle. Amém? Ao mesmo tempo que ele é um projeto de Deus, ele é uma bênção de Deus para você. Se tem um lugar que eu amo, é a minha casa. Às vezes uma pintura descascada, um portão enferrujado, um piso quebrado, mas é a minha casa. Lá tem o meu cheiro, lá tem as minhas coisas. Lá eu posso furar a parede onde eu quiser e quando eu quiser. É a minha casa. Aquele lugar é bênção para mim. Você pode sair de viagem, ficar aí, como fiquei sabendo essa semana, a Jurinha saiu de viagem, uma semana depois estava querendo voltar a todo custo. A gente sente falta do nosso lar. E o nosso lar sempre foi um convite para que a gente retorne. Porque ali tem a nossa cara. É uma bênção de Deus para nós. Família. Entenda bem, projeto de Deus, criado pelo Senhor, para abençoar eu com todos os meus e você também com os seus. Amém? A segunda expressão que eu trago, que o primeiro lar era um lugar onde a comunhão com Deus era preservada. A gente precisa voltar lá no Gênesis. Você consegue enxergar a sua família assim? Livre, sem peso, sem carga, sem olhar para os filhos como um fardo, como uma peste, como alguns dizem. Você consegue viver família, você consegue celebrar família, você consegue correr pela rua, pelo campo, numa praia, em qualquer lugar, celebrando a Deus pela família que Ele te deu, por ser leve a bênção que está sobre a sua vida. Ou a família é carga, família é peso. Para muitos tem sido pesada a família. Mas com um problema, a comunhão com Deus não tem sido preservada. Quando a gente olha o aspecto bíblico, a gente começa a entender. Deus faz o homem de uma forma ímpar e poderosa e coloca nele a imagem e semelhança. Coloca no homem e na mulher a imagem e semelhança. A Bíblia não fala quanto tempo eles viveram no Éden, mas foram milhares e milhares de anos no Éden.
Aí a gente começa a entender, eles transmitindo a glória, vivendo a glória, aquele homem que foi criado do pó, mas foi revestido da glória de Deus, e agora ele estava transmitindo essa glória por onde ele passava. Mas fica uma pergunta: no dia que você entregou a sua vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus veio sobre você. Você foi tomado por esse Espírito, um novo Senhor se apoderou da sua vida. É esse mesmo contexto. A glória do Senhor brilhou, a glória do Senhor está sobre nós, a glória do Senhor de uma forma extraordinária. O grande problema nosso, queridos, é que muitas vezes a gente esquece de conservar, de renovar, de preservar a comunhão. Lembre-se, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas toda a tarde o Senhor os visitava para renovar. Toda a tarde o Senhor ia na casa de Adão e Eva lá no Éden e ministrava algo novo sobre a vida deles. Não é apenas ter, é preservar aquilo que tem. A gente olha para o livro do Apocalipse e a palavra diz: cuida da tua coroa para que ninguém te tome. Ou seja, é olhar para a nossa vida e entender: eu tenho sim a graça do Senhor sobre a minha vida, eu tenho sim comunhão com Deus, mas essa comunhão precisa ser renovada e preservada constantemente. Por isso que todo dia o Senhor estava naquela casa. Quanto tempo faz que o Senhor não vai lá na sua casa? Quando o Senhor entra numa casa, Bruno e Marrone sai. Quando o Senhor entra numa casa, as revistas debaixo do colchão saem. Quando o Senhor entra numa casa, os canais de TV a cabo são melhores selecionados. Quando o Senhor entra numa casa, os smartphones são usados com critério. Quando o Senhor entra numa casa, mudanças acompanham. Mudanças acompanham. E a gente começa a ver, queridos, que toda a viração do dia, no final de toda a tarde, lá estava o Senhor visitando aquele casal. Ah, pastor, mas eles já tinham sobre si a imagem e semelhança do Senhor? Sim, mas eles tinham que ser renovados e preservados naquilo que Deus havia ministrado sobre eles. E é exatamente isso. Toda a viração do dia, lá estava o Senhor acrescentando, ministrando, falando, lembrando a ordem que Ele havia dado o tempo todo. A gente precisa pensar sobre isso, queridos. Quando, verso 8 do capítulo 3 diz que andava o Senhor no jardim pela viração do dia. Na viração do dia. Sabe aquele momento que você está chegando cansado do serviço? Adão lavrou e guardou o jardim o dia inteiro. Não vou falar de cuidando das ervas daninhas, que até então não tinha, as pragas também não tinha. Não sei o que ele fazia no jardim, não sei. Mas a Bíblia diz que ele lavrava e cuidava. Imagina depois de um dia de trabalho, sem fadiga, mas chegando em casa. E ao chegar em casa, ele se depara com o Senhor que está lá esperando ele. Sem intrigas, sem desconfiança. A Bíblia diz que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam, totalmente transparentes um com o outro, uma confiança fluindo de modo sobrenatural, na horizontal entre Adão e Eva, numa vertical entre Deus e o homem, porque até então eles estavam puros. Aquele momento extraordinário de ministração, um encontro sobrenatural do homem e a mulher com Deus. Deus visitando aquela casa, Deus visitando aquela família, Deus renovando a fé, Deus renovando a comunhão, Deus restaurando aquilo que porventura estava trincado, Deus ministrando o tempo todo. Mas o interessante que eu sempre falo, neste tempo, isso começa com a vida do homem. O homem que é o sacerdote da casa, o homem que é o responsável pela vida espiritual do seu lar, o homem que é responsável para guardar a sua família, o homem que traz sobre si um legado de guardião, de provedor, de protetor, de pastor, de profeta, de procriador, tudo com pé para você guardar. É este homem. E quando o homem deixa Cristo, quando o homem esquece da cruz, quando o homem se esquece da visitação no final da tarde, é porque tem algo errado dentro. Primeiro, lar me ensina a preservar a comunhão.
Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não nos podem abater. A gente fica olhando, queridos, esse hino é fantástico. E ele termina com a última estrofe dizendo: se quereis saber quão doce é a secreta comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinho, em conversa com Jesus, provareis da vossa vida seu consolo e sua luz. Papel do homem, queridos, em apresentar a sua casa: Senhor, está aqui a minha casa, Senhor, está aqui a minha família, está aqui o meu filho, que eu estou desesperado por ele. Lembra, queridos, de Jairo, quando foi clamar ao Senhor: Senhor, salva a minha filha, cura a minha filha. Ele estava exercendo exatamente o papel de homem, de sacerdote, daquele que cuida. Preservar a comunhão. Pai, mãe e filhos, ao pé da cruz consagrados. Pai, mãe e filhos, desfrutando do privilégio sobrenatural que a graça do Senhor tem para liberar e dispensar sobre cada um de nós. É preservar essa comunhão em todo o tempo, é preservar exatamente aquilo que em determinadas áreas a gente é carente. Quando a gente olha para Jesus no Evangelho de Lucas, lembremos que Lucas é aquele que apresenta a humanidade de Jesus, a fragilidade de Jesus, apresenta Jesus como um homem, entenda bem. Lucas 5,16, ele porém se retirava para lugares solitários e orava. Quando a coisa ficava difícil para Jesus, ele ia se refugiar em oração, dizendo: Senhor, socorre-me, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá sabedoria. Lucas 6,12, naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Aqui é quando ele vai escolher os seus discípulos. Lembra daquele momento prestes a crucificação, nas vésperas da crucificação, que ele vai para o Getsemane, e ele derrama a sua alma, é a sua humanidade, dizendo: Senhor, vamos preservar a comunhão. Na minha fragilidade eu preciso preservar a comunhão. O homem é pó, o homem é pó, o homem precisa de Deus, o homem precisa de Jesus, é em todo o tempo ser guardado nele para a glória dele, vivendo uma vida sobrenatural. O problema é que muitas vezes Deus já está fora. A comunhão que não foi preservada, a comunhão que não foi renovada, fez com que o Senhor se retirasse. Lá no Éden, não foi Deus que saiu, foi o homem que foi expulso da presença dele. Entenda bem, lá no Éden, não foi o homem, não foi Deus que saiu, foi o homem que foi expulso. Só que o homem hoje em dia, ele está expulsando Deus de tudo. Expulsar o Deus das escolas, expulsar o Deus das instituições públicas, expulsar o Deus da sociedade, e por fim expulsar o Deus da família. Não, por fim expulsar o Deus da igreja. Onde Jesus está? Do lado de fora. Jesus está do lado de fora, porque eu não preservei a comunhão, eu não busquei o Senhor. Eu olho para Jeremias, olhando o estrago de Jerusalém, as famílias destruídas, as viúvas aos montes, e Jeremias começa a orar, e o Senhor diz: Jeremias, põe a boca no pó, talvez haja esperança. Jeremias clame ao Senhor, busque ao Senhor, busque pela salvação, e isso em silêncio, um clamor de alma apresentando, mas nunca perca a comunhão. E aqui Jesus está batendo na porta, dizendo: eis que estou à porta e bato. Eu fico pensando que desde o Éden o Senhor está querendo restaurar a comunhão
com o seu povo, com as famílias, mas ele sempre acha resistência. O homem continua resistindo ao Senhor, resistindo, enquanto ele quer ser o centro da vida do homem, o centro da vida da mulher, o propósito na vida dos filhos, o tempo todo, o centro, totalmente o centro, porque se Cristo for achado dentro da casa, a vizinhança inteira vai saber que Ele está lá, isso é fato. Jesus, no capítulo 2 de Marcos, vai às escondidas, entre aspas, para uma casa em Cafarnaum. E quando ele chega naquela casa, começou a juntar gente de tudo quanto é lado, porque as pessoas descobriram que ele estava naquela casa. E de repente aparecem 4 homens carregando o enfermo sobre a maca, e não havia lugar para eles entrarem. Eles abrem o teto da casa e desce aquele paralítico na maca. E Jesus olha para os 4 homens. E a Bíblia diz, vendo-lhes a fé, era a fé dos homens, não era do paralítico. E cura aquele homem. Quando Jesus está em casa, aquele lugar se torna um lugar de cura, de milagre, de salvação, de libertação. Mas ele precisa estar lá. E o que preserva Cristo na minha vida é a minha comunhão com Ele. É preservar exatamente esta comunhão o tempo todo. E toda viração do dia Ele vem. Só que às vezes a minha casa está fechada. No dia seguinte, Ele volta. Resta saber quando é que a sua casa está aberta para essa comunhão. O primeiro lar nos ensina isso. Preservar a comunhão com Deus. A terceira, o primeiro lar era um lugar de ordem. Sim e não. Sim e não. Quando eu falo ordem, eu preciso entender um princípio aqui. Primeira questão que a palavra bíblica diz: o Senhor Deus fez brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vistas e boa para alimento. Também fez a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem plantou a árvore do bem e do mal no jardim? Deus. Não foi o inimigo, foi Deus. Na parábola do joio e do trigo, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio. Mas aqui, o próprio Deus plantou a árvore do bem e do mal. E ordenou, deu esta ordem: sim, para todas as árvores do jardim, menos a do conhecimento do bem e do mal. Essa não. Então Deus deu um sim, aqui você pode, aqui você não pode. Deus estava expressando uma ordem. E é interessante a gente pensar que todo lugar que existe uma ordem, existe uma pessoa com autoridade. Alguém estava dando aquela ordem. Quem estava dando aquela ordem tinha autoridade para tal. Quem plantou a árvore? Deus. Quem criou o jardim? Deus. Quem era o dono do jardim? Deus. No jardim de Deus ele faz o que quiser e como quiser. Ele tinha essa autoridade. Então a ordem vem de uma autoridade. Mas quando eu falo de ordem também, eu estou falando de organização. Lembra de Ezequias? Quando o Senhor chega para ele e diz: põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. O Senhor está dizendo: vai lá e organiza as coisas, querido. Organiza a tua vida. Organiza teu coração, alinha a tua alma com os céus. Está uma bagunça a sua vida. Você não sabe se é carnal, se é espiritual. Você não sabe se vive pelo reino de Deus ou pelo reino das trevas. Você não sabe a quem você serve. Teve um momento na vida dos discípulos, quem? Tiago e João. Tiago e João. Subindo para Samaria, chega lá, os samaritanos não recebem, ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, queres que clamemos fogo do céu sobre esses aí? Sabe o que o Senhor diz? Vocês precisam saber e descobrir de que espírito sois. Ele estava falando para João, discípulo amado. De que espírito você é? De que espírito você é? Põe a tua casa em ordem. A quem você está servindo?
O que há de sujeira na sua casa? Ou a gente ergue o tapete e vai colocando devagarinho, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, semana que vem mais um pouco. Aí vem Jesus e diz assim: até o que foi dito às escondidas será dito sobre os telhados, publicamente. Aquilo que está oculto, Deus trará à luz. É tempo da gente colocar a nossa vida em ordem. É tempo da gente organizar a nossa casa. Era o pai falando para o filho: esse aqui, não. Essa árvore, não. Mas como são os pais de hoje? Tem ordem na sua casa? O sim, sim e o não, não prevalece. Quando você diz sim para o seu filho, você honra o sim. E quando você diz não, você honra o não. Ou é ele quem domina? É Adão quem manda no jardim? É Adão quem ordena aquele lugar? É Adão que arranca a árvore da vida? É Adão que olha e diz: não gosto dessa árvore do bem e do mal? É ele que arranca? É ele quem manda? Porque é assim que são os filhos hoje, mandando na casa, ordenando os pais. As coisas estão inversas. A autoridade perdeu a autoridade já não manda. Quem manda é o filho. O reizinho que foi criado, o reizinho que se rebelou, o reizinho que se adonou do trono. O primeiro lar tem ordem. O primeiro lar tem ordem. E Deus deixa isso bem claro. Deus, Adão e Eva. A Bíblia inteira fala que primeiro foi criado o homem, depois Eva. Não questão de submissão, mas questão de referência, de entender exatamente o papel de cada um. Cada um. A gente começa a observar, queridos, esse cenário todo da nossa vida. E a gente fica pensando: puxa, cadê a ordem? As coisas se inverteram. O pai perdeu o controle da sua casa. E ele não tem ideia do que isso representa na história do lar. Quando o pai perde a estrutura, quando o pai perde a autoridade, ele está criando um filho semelhante a ele e condenando o futuro desse filho. A gente começa a ver as histórias bíblicas se repetindo dioturnamente na íntegra. Não é algo semelhante, é na íntegra. Eu oro, difícil uma quinta-feira que eu não estou aqui orando: Senhor, levanta os homens dessa igreja. Levanta os homens deste lugar, levanta os homens, ó Deus, para eles exercer o seu papel de guerreiro, de valente, de sacerdote, de homem de Deus, homem que traz a sua casa sob a sua responsabilidade para guardar, proteger e honrar o seu papel. Tem ordem lá. Tem ordem. Não precisa colocar não, Gabriel. Eu quero fechar com a última, a quarta. Quando a gente olha as expressões bíblicas, do verso 10 ao 14, a palavra bíblica diz que lá no primeiro lar havia uma riqueza incalculável. Incalculável. Quando a gente olha para o mundo hoje, o mundo está se estapeando por duas questões principais: a água e o ouro. A água, uma riqueza da humanidade, por isso que o Brasil recebe tanta pressão a respeito do aquífero Guarani e da nossa Amazônia. E como se não bastasse, tem jazidas de ouro pelo norte inteiro. Mas além do ouro que há no Éden, ao bidélio, ao ônix. E a gente fica pensando: olha a riqueza que havia naquele lugar.
Olha a riqueza, algo sobrenatural que havia no primeiro lar. Mas o que eu quero que você pense é o seguinte, que a maior riqueza não é o ouro. A maior riqueza não é a água. Os rios que se subdividem formando 4 rios. Não é nem a água, nem o ouro. A maior riqueza daquele lugar é a família. Em especial os seus filhos. Os seus filhos. A gente olha para nós, queridos, e a gente fica pensando, puxa, eu tenho uma casa, eu tenho filhos, não é o ouro a minha riqueza, não é a água a minha riqueza são os meus filhos, todo o meu lar. É você olhar para os seus e dizer, puxa, isso aqui é a continuação da minha história. É o meu filho que vai continuar escrevendo o meu nome. É o meu filho que vai continuar levando o meu legado. É o meu filho. Será que a gente se preocupa com eles a ponto de protegê-los? Será que eu olho para a minha casa a ponto de me entregar por eles? Quem são os nossos filhos para nós? Eu preciso olhar para eles e entender. Quem são eles? A Bíblia diz que a herança do Senhor são os filhos. Eles são do Senhor. Ele nos emprestou para que a gente desfrutasse deles por um tempo. Mas eles são do Senhor. Herança do Senhor são os filhos. Salmo 127. Fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, porque não será envergonhado quando pleitear com seus inimigos à porta. Quem são seus filhos, queridos? Eu sempre oro lá em casa para que os meus filhos sejam uma flecha certeira do Senhor. Porque na nossa humanidade, a gente tem projetos para eles. Agora, você já imaginou os projetos de Deus para eles? Jesus disse, se vós que sois maus, saber das boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Se eu tenho projetos para os meus filhos, o que é que Deus tem para eles? Deus transcende o meu pensamento, Deus transcende o meu projeto, Deus vai muito além, porque eles são do Senhor. Esta é a riqueza que Deus confiou nas nossas mãos, esta é a riqueza que a gente precisa cuidar. E cabe a nós ensiná-los todos os dias. Ensina o seu pequenino no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina no caminho, não é ensinar o caminho. Filho, lá é o caminho, vai. Não, é no caminho, você está com ele, você está caminhando com ele, você está mostrando com ele, você está tendo experiências com ele, você está vivendo com ele, em todo o tempo você está junto com o seu filho, num aprendizado constante, numa experiência, pai e filho, de crescimento rumo aos céus. Ensina o caminho para o teu filho. Às vezes ele está trilhando um caminho que não está bom. Será que não? Ali é uma prainha. Mas tem filhos trilhando caminhos que os seus pais não estão nem aí. Nem aí. Quer ensinar o caminho para o seu filho? Ensine o caminho da cruz, não o caminho do mundo. O mundo está se despedaçando. Em todas as áreas. Na política o mundo está se despedaçando. Na geopolítica nem se fala. No tráfico de influência uma desgraça. Na economia, quando se fala do nosso Brasil, nunca chegamos a dever quase 10 trilhões de dívida pública. Como ensinar filhos? Como não cuidar os filhos? A desgraça do lado de lá, e aqui o caminho da cruz, para onde eu tenho apontado a minha casa, para onde eu tenho direcionado os meus filhos. Se tem um caminho que eu tenho que ensinar para eles, é o caminho da cruz. Filho, é por aqui, não importa o que aconteça, é por aqui, não importa a dor, é por aqui, não importa se vai ter prejuízo, é por aqui, é o caminho da cruz.
O caminho da cruz. O que nós estamos fazendo com a riqueza que Deus nos deu, querido? Provérbios 17 diz que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, os netos para quem já tem. Mas a glória dos filhos são seus pais. Aqui ela está falando de tesouro, de riqueza, de algo que excede o ouro e a água, de algo que excede a conta bancária, de algo que excede as ações. É no final da vida você olhar para os seus e dizer: puxa, glória a Deus pela minha casa, glória a Deus pelos meus filhos, glória a Deus pelos meus netos, porque a Bíblia diz que o homem bem-aventurado verá os filhos de seus filhos e a paz sobre Israel. É viver essa dimensão de encaminhamento o tempo todo e entender que o caminho da cruz sempre foi o caminho da verdade, é o caminho da renúncia, é o caminho da dificuldade, mas é o caminho da verdade, é esse caminho que a gente precisa apontar o tempo todo. Eu sempre digo para mim: ai de mim! Esse ditado aqui é de Moody. Ah não, esse é de Joel Becker. Ele diz o seguinte: ai de mim ser ministro para 700 pessoas da minha congregação e não ministrar às 5 pessoas do meu lar. Ai de mim eu cuidar, abençoar, consolar, falar para aqueles que estão ao meu redor e esquecer daqueles que fazem parte da minha casa. Você acha que isso não é bíblico? 1 Timóteo 5,8 diz, preste atenção: aquele que não tem cuidado dos seus, aquele que não tem cuidado dos seus, é pior do que o incrédulo. Aquele que não tem cuidado dos seus é pior do que o incrédulo. É isso que o Joel Beck está dizendo. Ai de mim ser ministro de 700 pessoas, se não cuidar da minha própria casa, se não ministrar os 5 que Deus me confiou, aqueles a quem eu convivo todo dia, aqueles com quem a gente se assenta à mesa, para me falar do amor, para ministrar o amor, para corrigir. Ai de mim. Ai de mim. Seu principal ministério é a sua família. Não existe igreja forte sem um lar forte. Não existe. Estamos começando 2026. Na escala de prioridade, eu sempre disse a vocês: primeiro Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, sobre todas as riquezas, sobre a sua casa, sobre o seu vizinho, sobre o seu cônjuge. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos. Essa é a prioridade. Mas na escala de prioridade é Deus, família. Eu falar para você que você tem que priorizar Deus é chovendo molhado, porque você sabe. Mas eu falar para você que você tem que priorizar a sua casa este ano, porque eu sei da realidade que você enfrenta. Vamos começar o ano priorizando a nossa casa. Vamos começar o ano entendendo que existe uma porção de Deus para ser liberada sobre a nossa casa. Vamos começar o ano olhando para o primeiro lar e compreendendo exatamente aquilo que Deus quer fazer com a nossa casa. Ah, pastor, seria muito bom se Deus começasse algo na igreja. Deixa Ele começar com você. Há um tempo atrás eu ministrei uma palavra neste lugar. O evangelho que alcança a sua casa passa por você. E o evangelho que passa por você, que alcança a sua casa, alcança o mundo.
problema é que nós estamos barrando em nós. Nós não queremos ser moldados, transformados, curados, para que a nossa casa também seja curada. Deus tem uma porção, queridos, para nós. Deus quer mudar a história da nossa casa. Deus quer fazer com que o nosso ambiente seja um ambiente saudável. Não apenas financeiramente, mas onde todos olhem na mesma direção, com o mesmo projeto, caminhem alinhados, focados no Senhor. Porque nada é maior do que ter uma família salva em Cristo Jesus, vivendo em harmonia, com um casamento ajustado, um casamento respeitoso, um casamento de confiança, onde pais se converteram aos seus filhos se converteram aos seus pais, e juntos caminham alinhados para a glória do Senhor. Quantas brigas aconteceram nas famílias neste final de ano? Quantas? Mas você reunir a sua casa ao redor da mesa, e invocar o nome do Senhor e saber que Ele está ali, que Ele veio cear com vocês, que Ele veio sentar-se à mesa, que Ele habita com vocês naquele lugar, isso não tem preço, não tem como medir o tamanho do privilégio. Olha para 2026 e vive exatamente o projeto de Deus para a sua casa, para a vida dos seus. Amém? Porque eu não sei o que você pensa, mas se tem algo que eu amo, é esse projeto chamado família. E eu espero que você seja apaixonado pela sua casa, apaixonado pela sua esposa, apaixonado pelos seus filhos, vivendo esta beleza do primeiro lar. Amém? Quero chamar os ministros de louvor. E eu quero começar este ano, nosso primeiro domingo do ano, orando pelas famílias, orando pelos casais, para que Deus, na sua infinita graça, os cubra, os revista, derrame sangue do Cordeiro, para que haja bênção na sua casa e sobre o seu lar, no nome de Jesus. Eu quero te convidar a vir à frente, você que é casado, independente se o seu cônjuge está aí ou não, vem aqui no altar do Senhor. Pai, faz dessa palavra cantada a nossa oração nesta noite. No nome de Jesus, ó Deus. Olha, Senhor, para as vidas, para as famílias, para os casais que estão aqui diante do Teu altar, Senhor, com todas as suas fragilidades, com todos os seus problemas, as angústias de alma, as debilidades, os problemas internos e externos, mas estão aqui diante do Teu altar, suplicando o Senhor que verdadeiramente a Tua boa e poderosa mão seja estendida, que o casamento seja fortalecido, que a família seja guardada e protegida, no nome de Jesus. Cuida, Senhor, dos homens, em nome de Jesus, ó Pai, que eles sejam valentes e sacerdotes, responsáveis pela santificação do seu lar, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Levanta esses homens, ó Deus, em nome de Jesus. Cuida, ó Pai, das esposas, que elas sejam virtuosas, mulheres de oração, fiéis intercessoras, ó Pai, diante do Teu altar. Olha para elas, ó Deus, e que os homens cuidem, ó Pai, de suas esposas como parte mais frágil, porque Ele é o valente, Ele é o guerreiro, Ele é o homem, Senhor, desta casa. Por isso, ó Deus, move o coração deles, para que Ele seja o guardião do seu lar. Pai, levanta, Senhor, Tu mesmo, o homem e a mulher, os pais, ó Deus, para cuidarem dos seus filhos, e que eles sejam benditos, sejam filhos, ó Pai, que conhecem o caminho da salvação pelo exemplo dos seus pais, que seja uma flecha certeira do Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa, ó Pai, cada família desta igreja, cada homem, cada mulher, cada filho, Senhor, cada lar, cada família, que o Senhor mesmo esteja à frente no decorrer de todo este ano, aplainando caminhos, trazendo o resgate poderoso do Senhor, para que o primeiro lar seja visto na casa dos Teus filhos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.